Graças ao Senhor. Amém. Mais uma oportunidade para a gente compartilhar a palavra do Senhor. Vamos falar do Evangelho de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Graças ao Senhor que todos nós fomos separados para esse Evangelho de Deus. Com respeito ao seu Filho. Então quem trouxe esse Evangelho de Deus para nós? O Filho. O Filho de Deus. Jesus. Ele trouxe para nós esse Evangelho. Com respeito ao seu Filho, qual segundo a carne veio da descendência de Davi. Então o Senhor, Ele trouxe para nós esse Evangelho de Deus através do seu Filho, Jesus. Então o Senhor, Ele viveu aqui na terra 33 anos e meio com esse objetivo: salvar a humanidade, salvar o homem, salvar cada um de nós. Então esse Evangelho é com respeito ao seu Filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi. Então o Senhor aqui na terra, Ele tinha a semelhança de carne pecaminosa, mas Ele não tinha o pecado. Ele tinha tanto a vida humana como a vida divina. Então o Senhor aqui na terra, Ele passou por várias provações. Mas o Senhor, Ele era um homem constituído da palavra do Senhor. Ele tinha comunhão com o Pai. E por estar em comunhão com o Pai, o Senhor conseguiu vencer todas as coisas. Então quando fala que veio da descendência de Davi, simboliza toda a humanidade caída, todo ser caído, toda a humanidade caída. Então o Senhor, Ele veio aqui salvar cada um de nós. E quando Ele morreu, quando Ele ressuscitou, Ele tornou o Espírito. Ele abriu para nós um novo e vivo caminho. Hoje nós podemos ter comunhão com o Pai, porque o Senhor, Ele nos separou para esse Evangelho de Deus. E quando fala o Evangelho de Deus, significa um Evangelho completo, que visa a salvação do nosso espírito, a salvação da nossa alma e a salvação do nosso corpo. As epístolas aos Romanos falam desse Evangelho da graça, fala desse Evangelho da renovação da mente, o Evangelho de nos apresentar como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então Paulo abre a epístola falando que nós fomos separados para o Evangelho de Deus. Quem trouxe esse Evangelho? Jesus. Como fala aqui, com respeito ao seu Filho, qual segundo a carne veio da descendência de Davi, foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia, que Ele ressuscitou. Esse homem Jesus, Ele foi aprovado. Ele foi um cordeiro sem defeito. Mas Ele passou aqui na terra por provações. Toda a carreira dele, em toda a vida do Senhor Jesus, o inimigo tentou derrubar. O inimigo tentou barrar, que Ele fosse à cruz. Quando o Senhor falou para Pedro, é necessário que eu morra, no terceiro dia eu vou ressuscitar. Pedro falou, não, Senhor, fica aqui conosco. O que o Senhor falou? Arreda de mim, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço. Então o inimigo, em todo o viver do Senhor aqui na terra,
ele tentou barrar, né, a obra do Pai. Quando o Senhor ele foi para o deserto ser tentado pelo inimigo, o inimigo esperou ele ficar 40 dias, 40 noites sem comer. O inimigo ofereceu para ele tudo que o mundo pode oferecer: riquezas, prazer, glória, né? Mas o Senhor venceu todas essas coisas, porque ele estava, irmão, constituído com a palavra do Senhor. Ele tinha uma comunhão íntima com o Pai. Ele tinha essa sensibilidade no seu espírito de perceber qual era a fonte, né, das palavras das pessoas, né, dos sentimentos das pessoas, né? Então o Senhor, por ter essa comunhão com o Pai, né, ele conseguiu, né, ter essa sensibilidade no seu espírito. Graças ao Senhor que ele venceu, né, com poder, pela ressurreição dos mortos. Então, quando ele morreu e ressuscitou, ele tornou o Espírito, né, e esse Espírito entrou para dentro de nós. E a Bíblia diz que é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, vivificará também o nosso corpo mortal. Então hoje esse Espírito, né, está no nosso interior. Por isso que nós fomos separados para esse Evangelho. O Evangelho da graça, o Evangelho do reino, que visa o crescimento da vida de Deus em nós, a ponto desse Espírito, né, ser infundido, né, a ganhar nossa alma e ganhar o nosso corpo. Nós fomos separados para esse Evangelho. Graças ao Senhor, o Senhor nos separou para o Evangelho de Deus, que veio através de Jesus, né, com respeito ao seu Filho. Fala aqui, ó, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi. Então como que chegou esse Evangelho a nós? Através do Filho, Jesus. E esse homem, Jesus, ele foi aprovado, ele foi designado Filho de Deus com poder, segundo a ressurreição dos mortos, pelo Espírito de santidade, e pela ressurreição dos mortos. Então, aleluia, que o Senhor nele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele abriu para nós esse novo e vivo caminho. Ele colocou para dentro de nós o Espírito, o mesmo Espírito de santidade, né? O mesmo Espírito, ele está dentro de nós. Agora, irmãos, nós precisamos fazer esse Espírito crescer. Nós precisamos, né, fazer esse Espírito nos encher, ganhar nosso corpo, nossa alma e o nosso Espírito. Aleluia! Fomos separados para esse Evangelho de Deus. Muitas pessoas, irmãos, não sabem, né, desse Evangelho de Deus, que é o Evangelho do Reino, o Evangelho completo. E nós somos separados para isso. Não somente para conhecermos, não somente para sermos pessoas individuais, individualistas. Ao contrário, nós precisamos levar esse Evangelho completo para os nossos irmãos. Nós precisamos ter esse coração de realmente buscar esse crescimento de vida. Falar, Senhor, eu preciso viver essa vida, preciso viver essa realidade. Eu preciso praticar esse Evangelho de Deus. Se nós praticarmos, se tivermos essa comunhão com o Pai constantemente, né, vai surgir em nós, irmãos, esse desejo, né, de falar esse Evangelho para as outras pessoas. Esse Evangelho ainda está oculto para muitas pessoas, mas agora é a nossa vez. Fomos separados para praticar esse Evangelho, para levar esse Evangelho, para que as pessoas possam conhecer esse Evangelho do Reino. Hoje é a nossa incumbência. Por isso que Paulo fala, Paulo, servo de Jesus Cristo, separado para o Evangelho de Deus. Eu também fui separado. Você também foi separado. Agora nós precisamos viver esse Evangelho de Deus, com o objetivo de revelar esse mistério para os nossos irmãos em Cristo Jesus. Jesus é o Senhor. Amém.